Olá, tudo bem? Eu sou a Nilza Aidar, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Quero muito, desejo muito que fique comigo até o final para analisarmos, eu dentro do meu ponto de vista, mas quero também ler o seu ponto de vista a respeito do conto Famigerado de João Guimarães Rosa. Este conto, Famigerado, é narrado na primeira pessoa. Quem narra é o doutor. Ele conta esse caos, o conto, a respeito de um determinado dia que ele está tranquilo, no arraial, em casa, em paz, e de repente chegam 4 cavaleiros. Um se destaca, os outros 3 só acompanham. E aí começa a nossa história desse conto, em que o doutor nos conta como foi aquele dia em que ele recebeu essa tropel. Não era uma cena muito comum de aparecer 4 cavaleiros com características de jagunços, né? Sendo que um era o líder. E esse que liderava era uma pessoa que tinha um olhar de esguelha, cara de pouquíssimos amigos, se alguma vez teve algum amigo, né? E claro que isso deixa as pessoas um tanto nervosas, ainda mais para o doutor. Mas o doutor tinha que se manter sereno para não mostrar o medo que estava, na verdade, existindo dentro da mente dele, mas seria pior que ele mostrasse. Bom, e esse cavaleiro, que era o líder, né, cumprimentou sim, mas de uma forma muito seca, com um olhar de esguelha, o nosso doutor, né, o narrador da nossa história, do conto. Tinha um cavalo alto, um alazão, muito bem arreado, mas estava suado esse cavalo pela viagem, né? Nenhum se apeava, ou seja, nenhum dos 4 desceram do cavalo. Os outros 3 mal olhavam para o doutor. Parecia tudo receoso, tudo com medo, nem pareciam seus sequazes, mas sim prisioneiros daquele homem. O doutor percebeu que ali existia realmente um comando muito forte e que aquele homem seria um brabo sertanejo. Também sentiu que não era a hora de mostrar os seus medos, né? Para não dar margem a uma situação que ele não tivesse como contornar. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. E era um momento agudo, um momento específico ali, né? Como eu já disse, não era algo que acontecia, que era normal estar ali naquela região, ele receber esse tipo de pessoas, né? Que vieram da Serra, de São João, né? Bom, e aí o doutor convidou o jagunço a levantar e a entrar em sua residência. Seria muito melhor que ele aceitasse tomar um café. Quebrava o gelo, né? Mas ele veio com uma ideia fixa na cabeça e foi isso que o levou a buscar uma resposta a uma determinada palavra.
Eu vim perguntar a voz mercê uma opinião sua explicada. E quem era esse sujeito afinal? Era Damásio dos Siqueiras. Tinha um histórico de histórias em que dezenas de mortes estavam no seu currículo, mas que por um tempo aí ele já estava um pouco já a idade é um pouco mais avançada, então ele já estava mais sereno. Mas nem por isso ele deixou de ficar encasquetado com a determinada palavra. E ele precisava de ter a resposta para tomar uma atitude. Mas ele não queria mais tomar assim atitudes que pudessem trazer mais problemas. Então, o que aconteceu? Ele começa a contar assim, não era a vontade assim dele logo de cara ir contando, mas ele precisava desta resposta. Ele não poderia ficar na ignorância, no não conhecimento. Afinal, qual seria a sua ação após a informação? Na Serra apareceu um moço do governo, ele contando a história para o doutor. E eu não quero problema com o governo. Mas esse rapaz, meio esmiolado aí, segundo, né, as pessoas, disse uma palavra que eu fiquei encasquetado. E eu preciso entender o que é isso. Nesse momento ele parecia assim arrependido de ter feito essa pergunta. Mas ele não ia sossegar enquanto não tivesse essa resposta. E aí o doutor respondeu, né? Ficou assim, meio tenso, assim, que falar, acho que pisando em ovos, né? Com relação a essa resposta que poderia ser ou a morte do rapaz, do governo, ou a do próprio doutor. E aí que acontece? Ele fica dizendo que tem o padre, são pessoas instruídas, tal, mas ele acha que fica engambelando. Então ele quer realmente falar com o doutor, né? E que ele fosse muito honesto, inclusive quando ele fala das escrituras, é sobre a Bíblia, né? Qual o seu grau de compromisso com Deus. Então o doutor fala assim, não, eu vou falar a verdade. E falou que é a verdade mesmo. É inóxio, é célebre, é notório, é notável. E nesses questionamentos aí, se realmente era verdade o que ele estava dizendo, a resposta que estava dando, o doutor ainda colocou mais ainda força nessa resposta. Tanto que ele falou assim, eu quero ser um famigerado, eu queria nesse momento ser o maior famigerado, né, que pudesse ter nesse planeta, talvez, né, assim, eu tô na verdade, aumentando. Essas diferenças sociais de instrução, apesar da Marvel não ter o conhecimento necessário, né, sobre a palavra que tanto encasquetava na mente dele viajar 6 léguas para descobrir, afinal, o que significa isto, né? Que aquele moço do governo falou. Ele ficou dizendo as palavras que ele pronunciou, mas mesmo com a pronúncia equivocada, o doutor entendeu o que ele estava procurando.
o que ele precisava como resposta. Então, aqui no texto diz que vós mercê agora me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Faz-me gerado, falmis geraldo, família gerado, e assim continua. Mas o doutor, por seu conhecimento, por sua instrução, e por entender que a resposta poderia ser algo que pudesse vir a ser uma violência, né, contra ele ou contra o moço do governo, não mentiu, falou que realmente aparece no dicionário. Mas o dicionário é a nossa norma culta. O que é a sensibilidade? Enxergar além do seu próprio umbigo, usar a sua capacidade, a sua inteligência de forma a promover a paz. E nisto o doutor teve essa inteligência, essa observação de que se ele falasse tudo que está escrito no dicionário, ele poderia fazer com que aquele conto tivesse sangue. Já bastava já a história de sangue que corria na vida de jagunço de Damásio. Ele disse a verdade em partes. Primeira parte, é um adjetivo? Sim, é uma qualidade. A pessoa tem muita fama, célebre, notório. Mas a segunda parte, que também é um adjetivo pejorativo, ele não falou. E isto que faz a diferença para que esse conto ele entenda também que não adianta eu saber todas as palavras, saber ler um dicionário, ver, passar a informação e não refletir sobre o que eu estou respondendo. Porque a resposta que ele deu favoreceu a paz. Se ele desse a resposta sem nenhum tipo de discernimento, ele, é isso que está aqui no dicionário e não filtrasse, poderia sim aumentar o número da lista de desafetos, né, do Damásio. Nesse conto, o doutor, o letrado, homem com conhecimento, sabedoria, discernimento, sensatez, coração, entendeu que meia verdade traria a paz. E assim Damásio seguiria a sua vida sem se preocupar mais com esta palavra. Só que a palavra tem o sentido, tanto pode ser uma fama, notório, célebre, como uma coisa boa, mas também pode ser uma má reputação, uma má fama. Mas ele, um homem que não era somente letrado, mas era um homem que enxergava além do seu próprio umbigo, que enxergava que a verdade por inteiro traria problemas, sim, para aquele moço ou para ele mesmo, né? Já que estava logo de frente com o jagunço, né? Cheio de histórias aí de morte no seu currículo. E até para os três que estavam lá acuados, que estavam só esperando serem liberados para seguir seus caminhos e seguiram rapidamente, sumiram dali. Né? Então é isso, não é somente o grau de instrução que você tem,
o seu letramento, mas mais do que ler e escrever, pensar. E para pensar você tem que ler. Quanto mais você ler, mais a sua mente vai sendo aberta para novos conhecimentos, novas formas de ver a vida, de enxergar o próximo, a respeitar o outro, ter argumentos, encontrar as respostas. E apesar de ser um jagunço, ele foi atrás de um diálogo um pouco cheio de travas, mas ele foi atrás. Ele não tomou a atitude intempestiva, que é normal de uma pessoa que vive à margem da sociedade. E é aí que entra a educação, o investimento sério, que infelizmente no nosso país não tem, e a própria sociedade deveria estar mais atenta. Tem os que estão atentos, mas mais atento a cobrar dessas autoridades mais empenho, políticas sérias, porque essa desigualdade social nós estamos retratando de uma Minas, 1962, né? Essa edição aqui essa aqui é da Global, mas a primeira edição foi da editora José Olímpio, em que esse conto ele retrata as mazelas que ocorrem pela falta de conhecimento, pela desinformação, palavras mal conduzidas. E é isso. Não deixe de ler, nem que seja tirinha da Mafalda. Leia. Socializa, traz mais argumentos ao seu bate-papo com os amigos, amigas. E isso é muito importante. Nós precisamos de uma sociedade menos desigual. Apesar dessa desigualdade que existe, gritante, entre o doutor e o jagunço, eles se respeitaram. Claro, deixa bem claro que o doutor, apesar do medo, tentou o tempo inteiro disfarçar esse medo, porque sabia que não seria uma boa atitude. Então é isso. Um beijo no coração de vocês, até a próxima semana, com um novo conto e com reflexões da própria sociedade, que infelizmente não mudou muita coisa. Gostaria que tivesse diferente, mas tá. Ela continua ainda se distanciando. Mas não é por causa de uma pandemia. É um outro tipo de distanciamento. Não é um distanciamento por doença. É um distanciamento da educação, da cultura, do bem-querer. É um distanciamento que aumenta as desigualdades sociais. Isso não é bom em país nenhum do mundo, porque traz sempre a sensação horrível de que a violência aumenta,
os descasos com a saúde, com a segurança também aumentam, porque as pessoas, quanto menos informadas, menos instruídas elas forem, são mais vulneráveis. É isso. Um beijo no coração, se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima.